A história começa com uma garota muito machucada e ferida pelo seu próprio pai, e o pai da nossa protagonista fala que ela é um erro, um fracasso, e diz falando que se ela não tivesse nascido, a esposa dele não teria morrido, e a nossa protagonista questionou, falando que não tinha pedido para nascer, até que a nossa protagonista abre os olhos e percebe que não está no lugar onde deveria estar, até que uma empregada aparece e fala que bom que a princesa acordou, e a nossa protagonista se pergunta o porquê está chamando ela de princesa, e o porquê ela tem um rosto gigante, e a nossa protagonista se pergunta se foi ela que a salvou do pai dela, e percebe que as mãos dela está pequena, até que ela vê ao redor dela, e vê que o quarto é gigante, e a maioria é feito de ouro. E a empregada fala que ele vai se sentir satisfeito, pois a filha é a cara da majestade. E a nossa protagonista se pergunta se ela realmente renasceu, pois ela só fechou o olho e reencarnou. E a protagonista fica com raiva, pois ela queria, sobrevivido. Ela queria que ele se ajoelhasse, pedir desculpas, e fazer ele sofrer por tudo que ele fez. Até que a empregada percebe que o imperador está chegando, e a nossa protagonista se pergunta se o imperador é igual ao pai dela. E a nossa protagonista se pergunta o porquê da empregada está em choque, e também se pergunta quem seria esse imperador. E a protagonista pensa, quem é que tem olhos de dragão? E a empregada fala que bom que o imperador chegou. E novamente a nossa protagonista se pergunta, o porquê ele tem cabelos parecidos de ouro, e a nossa protagonista pensa que esse cara transporta ódio pelo corpo e raiva. E assim nós terminamos o capítulo 1, e iniciamos o capítulo 2, que nos fala que a nossa protagonista nasceu na lua cheia, e recebeu o nome de Luneta. E a nossa protagonista falou na mente, que o nome não é tão ruim, mas está feliz por não escolher o mesmo nome da vida anterior, e percebe que o nome do imperador, Vanhawalari, é o mesmo nome do mangá que ela leu antes de morrer. E a nossa protagonista fala que no mangá, ele é uma pessoa com um coração frio, e não se importa com ninguém, e ele tem um cabelo parecido com ouro que brilha até na escuridão, e seus olhos são parecidos com os olhos de dragão. E também fala que todos os respeita, não só porque tá cara, sinistra, mas também por causa dos seus poderes que são muito forte. E de acordo com o mangá ele, tem um filho que tem também o cabelo como ouro, e seus olhos são verde, como a floresta. E a nossa protagonista fala que não sabe mais nada, além disso pois, morreu antes de terminar a novela. E a nossa protagonista lembra que na novela, fala que ele só possui um filho, e ela percebe que reencarnou como um personagem que não existe. E a nossa protagonista começa a chorar, pois fala que ela teve ser um personagem inútil, e se pergunta por que ela sempre tem paz, que não daria nem aí se ela morrer. E depois fala que nem tinha pedido para renascer, e começa a chorar ainda mais, e fala que não era o que ela desejava. E falou que quando descobrisse que o pai dela é imperador, ela ia querer ser a imperatriz, pois assim ela ia conseguir respeito. E fala que o pai dela da vida passada, tratava ela como um animal, mas depois ela nega o que falou, e diz que até os animais têm amor dos humanos. Ela era um monstro para o seu pai. E fala que quando ela crescer ela deveria fugir, e também não ia mais deixar o seu novo paiol machucar, e percebe que a empregada ainda não chegou. E a nossa protagonista fala como os empregados cuidam bem dos filhos do imperador, deixam a porta aberta, com um bebê sozinho de 10 meses. E a nossa protagonista fala que talvez ela poderia dar uma volta, para conhecer o castelo. E a nossa protagonista fica impressionada, pois o corredor é muito amplo, e se pergunta onde teve ir, e fala e vai para o jardim. É a nosso protagonista mal começou a andar, e já se cansa, então percebe que mal sabe onde que fica o jardim, e depois decide ignorar a situação e ir até encontrá-lo. Até que algo pega a nossa protagonista, após a gente descobre que é o irmão dela, e se pergunta se ela é a irmã dele. E a empregada fala que sim, e a nossa protagonista se pergunta o que está acontecendo. E a nossa protagonista fala na mente que esse não pode ser o irmão dela. Aí a gente finaliza o capítulo 2 e 3, e iniciamos o quarto. Após isso se passaram 3 semanas, e o irmão da nossa protagonista se tornou o mordomo pessoal dela, e todos os dias ele ia lá para visitar sua irmã. E a nossa protagonista falou que todos os dias ele alimentava ela, trocava ela de roupa, e lia livros para ela. E ela falou que todos os dias ele falava boa noite para ela, e o irmão dela falou que tudo fica bom nela. E o irmão dela fala que não sabe o que vestir nela, e a irmã se pergunta quanto isso vai acabar. A cena corta com ela já no jardim, ela fala que finalmente tem um pouco de ar fresco, e pega algumas flores para o irmão dela. E aí ela fala na mente, agradecendo por cuidar dela, e então ela se pergunta o que é isso. E então ela chora, e fala como é cansativo. E ela fala que achava que o seu irmão
seria que nem um imperador. E o irmão da nossa protagonista fala que ela teve estar cansada, e a nossa protagonista vê algo voando, e fala que teve ser uma borboleta, pois ela nunca viu uma borboleta. Ela ouviu falar sobre borboleta, na vida passada em um livro, e a nossa protagonista se distrai e vai até a borboleta. E o irmão da protagonista viu que ela estava se afastando, e gritou o nome dela, e diz que é perigoso, e ela não deveria sair sozinha. E o irmão da nossa protagonista faz uma coroa de flores, e coloca na cabeça dela, e aí a nossa protagonista percebe que o irmão dela é atraente. E o irmão da protagonista se pergunta, o porquê ele tinha que estar aqui, e a nossa protagonista se pergunta o porquê ele parece bravo, e com que ele está se referindo. E o irmão da nossa protagonista fala, que ele pode ser um pouco rude, então se ele quiser um abraço tem que deixar ele dar, e a nossa protagonista não queria isso, mas o irmão da nossa protagonista falou que se ela fizesse isso ele ia ficar muito mais orgulhoso. E nessa conversa toda, o amigo do irmão da nossa protagonista chega e fala que ele está ali, e estava procurando ele, e o irmão fala para ele abaixar o tom de voz, pois pode assustar a irmã dele. E a nossa protagonista se pergunta, quem é ele? E também fala que ele teve ser bem próximo do irmão dele. Irmão da nossa protagonista pergunta o que ele veio fazer aqui, e ele responde falando que ele só queria ver a princesa, e fala olá para a princesa. E o amigo do irmão da nossa protagonista fala que o príncipe Laurent falou muito elogios, e a nossa protagonista se pergunta se o nome Laurent é o irmão dela. E o Laurent fala se tem algum de errado com ela, e se pergunta se a cara dele assustou ela. E a nossa protagonista fala que é muito difícil de falar sem os dentes. Mas pessoal, foi essa parte 1. Se vocês quiserem a parte 2, deixa seu gostei, e comenta. E gente, eu estou com uma meta, de chegar aos 1000 inscritos. Então já se inscreve no canal para me apoiar, e para a gente chegar aos 1000 inscritos.